Bom dia, Walter. Vamos ver, eu não sei se o Facebook vai entrar, mas o Instagram a gente já está, né? Como vamos hoje nas nossas reflexões matinais? Hoje eu quero falar sobre os pensamentos, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Uma pessoa que é viva, como diagnosticar isso com homeopatia? Sim, o diagnóstico, nesse caso, não é só com homeopatia. É a mesma coisa que é feita para a medicina em geral, através da história clínica, da anamnese, né? Esse termo anamnese é o termo clássico da, da pesquisa clínica. O que ele significa? Anamneses, relembrar, é saber as lembranças. Então, nós vamos perguntar para a pessoa o que está acontecendo com ela e há quanto tempo. É o que, resumidamente, ficou descrito em alguns livros de técnica de semiótica, ou a técnica de fazer o exame da medicina, como queixa e duração. Então, na verdade, é um pouco mais do que isso. É um relembrar, é aquela escrita da nosso adoecer crônico, que isso sim é muito importante dentro da visão homeopática, né? Vamos dizer que a medicina foi aos poucos, né, a medicina comum, foi aos poucos perdendo essa minúcia em desvendar o como é que aquela pessoa reage, como o organismo dela reagiu ao longo do tempo. E rapidamente chegar no diagnóstico, porque fechando o diagnóstico, você fecha um protocolo de ação. Isso na medicina clássica. O homeopata não, a gente está pesquisando, através da busca dos sintomas, saber como aquele organismo reage. Então, é um sintoma que está ao nível mental, como pensar demais, né? É um sintoma muito importante, porque ele está atingindo uma esfera profunda do ser humano, da consciência, né? Vamos dizer, uma parte da mente racional, né, que pensa ou raciocina, né? O pensar, né, tem algo a ver com meditar, com estar com algum assunto em observação, mais do que só raciocinar, que já é o raciocínio já dá um, uma intenção de busca, né, de entendimento de alguma coisa, um esforço. E o pensamento, às vezes, pode entrar, eu posso entrar, por exemplo, num devaneio, entrar em pensamentos muito gostosos do passado ou do futuro, né? Então, o pensamento é um plano mais amplo. E a mente humana tem um propósito, ela tem um jeito de ser, né? A mente no sentido mais amplo, né? É, é algo como nos gregos se chamava psique, é uma instância que faz uma ligação, né, entre tudo que é do mundo interno com tudo que é do mundo externo. Então é muito importante que é como se o ser humano vivesse sob duas ordens, né? Dois mundos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui vivendo nesse mundo objetivo, né? Que cronologicamente é um dia atrás do outro e a gente sabe definir isso até no calendário, né? Dentro de mim existe um outro mundo que é um mundo à parte, um universo, né? Todo que eu posso mergulhar de forma muito subjetiva, muito peculiar e vivenciar coisas fora desse tempo externo. Então, por exemplo, estamos aqui e agora, porém eu posso estar pensando em coisa lá de quando eu tinha 20 anos, preso num trauma de quando eu tinha 10 anos, com medo como uma criança, ou posso estar preocupado com o futuro, com o que virá nos anos que vão se seguir.
e eu esqueço que eu estou aqui agora. Então, a nossa mente tem essa possibilidade, né? E pensar demais, o demais, aí, ele adjetiva de uma forma muito importante, porque ele mostra para a gente que é aquilo que ficou em excesso, que é aquilo que é demais, é um extraordinário que não leva à função primordial do pensar, que é meditar sobre alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa fica perdida em pensamentos, né? E não consegue se organizar no seu dia a dia. Eu queria aqui dar um bom dia para a Lin, que entrou aqui, já acenou, a, a Luciana, acho que entraram mais pessoas que eu não acompanhei aqui, né? Obrigado pela audiência. E esse tema, então, do que é pensar demais, é um pouco da gente falar novamente dessa importância que tem o sintoma mental. Porque existem jeitos de se pensar demais, isso aí é peculiar a cada um. Tem gente que fica em devaneios do passado e do futuro. Tem gente que fica perdido em questões. Tem gente que fica matutando só com as coisas que são ruins. Só com aquilo que não foi bom na vida dela. E tem gente que fica brigando com isso internamente. Uma verdadeira discussão, um verdadeiro diálogo interno que não tem fim, né? Uma das funções da mente é mentir. Então a nossa mente, ela procura dar explicações, ela procura pesquisar, né? Tanto que quando a gente quer tranquilidade, um pensar correto, a gente tem que esvaziar a mente. E esse ato de esvaziar a mente é algo um pouco complexo que a pessoa tem que aprender a fazer ao longo da vida, né? Que daí a gente vai chamar, nossa, aquela pessoa pensa direito, porque ela consegue analisar, ela tem todo quando ela dá o mergulho dela interno, tem toda uma luta interna que acontece, né? Nas diversas instâncias mentais ou psíquicas, né? Que dão um bom pensar. Isso, existe um autor que eu recomendo, que ainda é contemporâneo nosso, mas que é uma pessoa que já vem fazendo uma autocrítica já desde o século passado, desde depois da Segunda Guerra Mundial, que é o Edgar Morin, é um pensador francês, muito importante. Ele trata de temas importantíssimos para a fenomenologia, que é um ramo do pensamento que trata do fenômeno, que é muito importante para essa visão homeopática, porque nós lidamos com o fenômeno humano e com tudo que aparece nele, não excluímos nada. Então, o Morin, ele preconiza, ele é o precursor do que se chama pensamento complexo e do sistema de sistemas, desenvolvedor da teoria dos sistemas. Então, ele consegue ver que estamos nessa rede se inclui o pensamento, só que de forma complexa. Então, a gente precisa, para se guiar no nosso caminho, de uma boa bússola e de um bom mapa. Porque se eu não tiver uma orientação, eu não consigo fazer a caminhada interior. E sem essa caminhada, eu não consigo também olhar aqui fora. Porque lembra que eu falei que é essa interface, né, da mente, da psique, com o orgânico e com o mundo exterior. Eu diria assim que esse mundo exterior, não só esse mundo aqui que a gente está pisando, mas com o cosmos e o que está sustentando tudo isso. Né? Com o que o grego chamaria de nous. Então, para nós, é primordial na homeopatia, é importantíssimo, e é por aí que começa no nosso processo de anamnese, de relembrar junto com o paciente, minuciosamente, o que está acontecendo, como é esse pensar excessivo, para a gente chegar em medicamentos que tenham, por semelhança, o mesmo sintoma expresso. E daí a gente vai dar quase um específico para esse paciente.
né? Ah, e uma coisa importante que eu não falei do Mohan é que o que é esse mapa e essa bússola, né? É um método. Então a gente tem que ter um bom método por onde eu me guio. E ele faz um estudo exaustivo desse método para a gente ter, ao final, uma cabeça bem feita. Então não basta fazer a cabeça como todo mundo hoje quer fazer a cabeça nossa, né? O importante é se a gente chegou numa cabeça bem feita e lembrar que a gente tem que fazer a cabeça. Então é muito importante o método, porque se eu não puser nada lá dentro, nunca for permitido que eu busque esse terreno da experiência, do raciocínio, do pensamento, né? Eu não desenvolvo esse método. Então é uma coisa intrínseca, mas é uma coisa inteligível também, né? Então aqui também agradecer outras pessoas que estão entrando, a, a Mariana, e falar que esse tema é um tema de suma importância, porque ele fala diretamente do funcionamento do ser humano, porque o ser humano também mentalmente se liga a outros nessa rede, né, fenomenológica, formando a sociedade, e ele também está intrinsecamente ligado a algo que ocorre com a espécie humana. Então nós não somos separados da espécie humana, somos seres da espécie humana, então a gente teria que conhecer melhor a espécie humana, como é que eu funciono, daí me conhecer melhor individualmente e conhecer os fenômenos que acontecem em sociedade. Isso nos daria uma visão melhor do que seria o ser humano no planeta. Isso daria um pensar melhor. Porque talvez seja isso aí eu vou deixar como um pensamento aí para quem está me acompanhando, né? Nós somos esse ser pensante. Nós somos esse ser de consciência. Talvez seja essa a nossa missão aqui na Terra, né? Sermos a vida consciente, porque a vida já existe e tirando o ser humano, a vida continua no planeta. Mas o que é esse papel da vida consciente? E hoje em dia é tão importante que parece que está tendo tão pouca consciência na Terra, né? Estamos quase loucos, né? Então, o que seria importante a gente sanar esse excesso, esse pensar demais e realmente fazer um pensar objetivo, né? Então, obrigado pela pergunta. Obrigada a você, Walter. É complexo também, né? É bem Mas complexo. não é complicado. Eu gostei do lá, não é complicado. É complexo, mas não é complicado. Isso. Depois a gente volta mais nesse assunto, Tá então. bom, queria agradecer a todos que acompanharam, né? É um prazer estar aqui conversando com todos. E um bom dia e um bom final de semana. Voltamos semana que vem com mais reflexões. Obrigado, Cláudia. Isso. Obrigada a você. Bom fim de semana.